frio, tava 6 graus, agora tá 11. Tá bom, né? Bom para ficar em casa, debaixo da coberta. Não, hora de aprender, certo? Olha a vantagem de trabalhar de forma remota, tá vendo? Já pensou sair nesse frio de lascar? Não. Pra quê, né? Sai do cobertor direto para mesa de trabalho, que tal? Então bora aprender. E aí, vamos lá. Todo mundo vendo a minha tela, certo? Tirar essa musiquinha. Tudo bem aí? Vamos lá, quem tá aqui? Boa noite, a Letícia, Lucas, Tiago, Bruno, Alex, Pegoraro. Muito frio aí, Gemison, né? Uma hora aprende seu nome, tá? Paciência. Vamos lá. Bom, para quem não estava na última aula, lembramos que passamos um trabalho, né, para ser feito. E a gente resolveu hoje fazer uma aula um pouco mais curta, para quê? Para que a gente consiga fazer um exercício já de automação. Então, agora sim a gente vai começar a automatizar de fato, né? Parar com os nossos testes manuais, né? E vou dedicar um tempo ao trabalho, né? Caso alguém já queira, não começou a fazer, vai ter um tempo disponível para fazer. Caso alguém tenha dúvida, né? A gente consegue tirar já antes da data de entrega. Belezinha? Bom, o que que eu vou falar um pouquinho hoje? Sobre API, REST, né? O básico de API, né? Não pretendo aprofundar muito esse tema, pois a ideia é que a gente tenha uma palestra específica sobre APIs, né? Estou trabalhando para trazer uma pessoa que conhece muito de API para conversar com vocês, mas eu vou dar alguns princípios que vão auxiliar nos nossos testes, nos nossos exercícios. Já vamos começar com uma automação, né? Já do get, daquele get users que tem lá na nossa planilha, né? Aquela primeira parte, com todos aqueles cenários que a gente já trabalhou. Então, a gente vai automatizar isso de fato. E nele eu coloquei um desafio, né? Eu vou falar mais ou menos como é, e aí fica aí o desafio para ver quem conseguiria fazer o tipo de teste esperado, tá bom? Porém, antes disso, vamos novamente ao nosso quiz, né? Na nossa última aula a gente falou sobre técnicas de teste, né? 3 técnicas de teste, então basicamente o quiz é sobre isso. Belezinha? Já vou passar o link para vocês. Passei aqui no chat. Vamos lá, vou dar um tempinho para todo mundo participar. Esqueci de comentar, né, que a nossa aula está sendo gravada, tá bom? Importante todos estarem cientes, né? Vamos lá, 10 pessoas, todos preparados. Segura a ansiedade, podemos começar. Olha, as meninas andam detonando, né? Então faz favor, vocês rapazes, olha o desafio aí, tá? Não querendo pôr uma rivalidade aí, né? Mas veja bem. Vamos lá, 12 pessoas, 1, 2, 3, valendo.
Ah, muito bem, a grande maioria acertou, né? Para que serve uma técnica de teste, né? A ideia é que a gente não chegue numa determinada tarefa, né? Alguma funcionalidade, uma API para testar, que eu olhe para ela e fale, meu Deus, por onde começar? Então, a técnica vai te ajudar nisso. Qual abordagem você vai adotar? Caixa branca, caixa preta, ou baseado na sua experiência, né? Beleza? Eu não vou comentar um pouco mais sobre isso, senão já respondo as próximas questões. Belezinha? Próximo. Olha as pegadinhas, hein? Grande maioria acertou, mas olha, foi. Tivemos uma maior variedade de erros, digamos assim, né? Teste de transição de estados é aquele onde a gente vai olhar para o estado do nosso objeto, né? Lembrando do pedido, posso ter o pedido em andamento, o pedido concluído, pedido em separação, enfim, N situações. A gente não vai olhar para o código-fonte. A gente vai olhar para os estados e as transições entre eles para realizar os testes. Logo, é um teste de caixa preta, é uma técnica do tipo caixa preta. Então, dado que eu tenho objetos que mudam de estados, convém testá-los. E isso é chamado transição de estados. Belezinha? Alguma dúvida? Se tiver, pode lançar no chat, tá? O teste de cobertura de instrução é uma técnica de caixa preta. Gente, a maioria errou. Vamos lá. Qual é o teste de cobertura de instruções? Aquele teste do código fonte. Né? Eu tenho 1.000 linhas de código, eu vou trabalhar para que meus testes passem por essas 1.000 linhas de código. Né? Geralmente, esse é um trabalho executado pelo desenvolvedor, né? Mas alguns CIAs até atuam, ajudam em alguns cenários, mas normalmente, como eu disse, é a tarefa do desenvolvedor. E hoje a gente tem ferramentas que cuidam e gerenciam isso, né? Então tem o Jacopo, tem o Sonar, tem uma série de ferramentas que conseguem olhar o seu teste, olhar a execução do teste e ver o quanto cobriu, né? Quantas linhas de código foram executadas naquele teste que você elaborou. E aí sim dá um percentual. Tudo bem? Então é um teste de caixa branca, código aberto. Belezinha? Próximo. Aham, agora sim. Temos a técnica de caixa preta, caixa branca e baseado na experiência. E nesse baseado na experiência, tem o famoso teste exploratório. O que é esse teste exploratório? Dado que chegou uma funcionalidade que você não conhece, nunca viu para você testar, você vai executar os testes que existem, você vai usar aquela funcionalidade com o intuito de compreendê-la, né? Compreendê-la, ver se tem algum bug, para tentar se inteirar em relação àquilo, né? Para dar uma analisada, se existem alguns defeitos ou não. Então, isso é chamado de teste exploratório.
Então, por exemplo, o cliente abriu um bug, né? Você usa essa técnica de teste exploratório para tentar identificar se aquele bug ocorre, ou foi um acaso, ou foi uma falha de hardware, enfim, ou foi dados que de repente não foram tratados na entrada. Você vai fazer esse tipo de teste, ou seja, explorar mesmo, né? É uma espécie de Sherlock Holmes, que você vai olhar o problema, vai olhar as APIs envolvidas ou funcionalidade envolvida, no intuito de identificar se aquele problema existe de fato ou não, tá bom? Estou pensando um trabalho bem interessante de teste exploratório, e mais um pouquinho daqui a algumas aulas, né? Depois que a gente aprender os outros recursos de uma API, como é que a gente faz a inclusão de dados, como a gente faz a alteração de dados, eu estou pensando num teste exploratório bem divertido, mas vai ser mais um desafio, né? Para vocês terem uma noção do que acontece no dia a dia, né? Quando eu recebo uma funcionalidade que eu nunca vi na vida, né? Por onde eu começo, para onde que eu vou, belezinha? E o último, se eu der um tempinho a mais para pensar. Como assim? Técnicas de caixa preta. Temos 5 técnicas, né? Teste de caso de uso, análise do valor limite, teste de tabela de decisão, partição de equivalência e transição de estados. Lembra na nossa última aula, a gente começou com particionamento de equivalência, onde eu comentei que a gente precisa dividir em conjuntos, né? Dado que você tem um problema, você separa em conjuntos e vai escolhendo subconjuntos parecidos. E a ideia não é usar tudo, é pegar alguns valores, alguns elementos daquilo e utilizar no seu teste. A análise do valor limite é baseado nesse teste de partição de equivalência, onde eu vou olhar o limite inferior, o limite superior de um determinado teste. Né? Eu dei até o exemplo daquele algoritmo que a gente fez 18 anos, né? A gente usou essa técnica, né, na apresentação, onde eu usei um valor a mais, um valor a menos, é baseado nessa técnica de análise de valor limite. Teste de casos de uso, né, o último teste, também tradicional, dado que existe um caso de uso, você olha os cenários alternativos, os fluxos excepcionais, e elabora N situações para serem testadas, que façam a cobertura de todos esses cenários. Transição de estado, que eu comentei, dado que você tem um objeto que tem N tipos de estados, você precisa testar os estados e as transições. E a tabela de decisão, quando a gente tem regras envolvidas, regras e uma série de variáveis envolvidas. A gente monta uma tabela, uma espécie de tabela verdade, e a gente vai escolhendo roteiros a se tratar. Nem sempre a gente consegue testar todos os casos, mas a gente pega os principais. Qual mais acontece, né? O que acontece com mais frequência, o que tem mais relevância e importância, e a gente analisa e testa. Tudo bem? Então, todos esses 5 tipos são caixa preta. Suposição de erro é baseado na experiência, né? Onde eu vou, baseado em todo o meu conhecimento, eu vou chutar a possibilidade de erro. Exemplo, quase nenhum desenvolvedor lembra de tratar o null. É fácil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tratar o null, eu vou tratar o espaço vazio, que é diferente de null. Quase, alguns desenvolvedores mais plenos, júnior, esquecem de olhar o valor limite da tabela, né? Ah, eu tenho uma string de 30 posições. Né? Quando o framework já não faz isso naturalmente, né, o desenvolvedor precisa implementar. O que a gente faz? Testa com 31 caracteres. Né? Caso o campo seja obrigatório, né, você testa com vazio, você testa com espaço em branco, para ver se ele tratou essa situação ou não, ou se convém tratar ou não, né? Aí depende muito do negócio, tá bom? Ou seja, eu vou
Supondo possibilidades de erro, o que será que o desenvolvedor não pensou? O trivial ele pensa. Você tem que ir além do trivial para conseguir achar os erros de fato, que existem, né? Belezinha? Vamos ver quem foi o vencedor ou a vencedora de hoje. Mar. Quem foi Mar? Não sei se é homem, chama ela pela identificação. Pudesse identificar no chat, agradeço. Parabéns. Maria de novo! Meu Deus, gente. Olha, desculpa aí, gente. As meninas detonando. Parabéns. Vamos que vamos. Vamos de aula. Alguma dúvida sobre as técnicas? Não? Podemos prosseguir? Seguimos, então. Olha, falar para se a Sensídia mandar brindes novos, falar, olha, vamos mandar um brinde para os top 10 ali dos quiz. Falar um pouquinho sobre API ou API, né, como queiram. Application Programming Interface. O que é essa bendita API? Todo mundo fala de API, porém cuidado. Alguns falam de API peronomútil. Ah, eu tenho uma API aqui. Opa, na verdade são web services. Mas isso é outras situações. API é a sigla de Application Programming Interface. Pode ser descrita como um mecanismo simples, seguro, com baixo acoplamento. Aí que a maioria das empresas acabam misturando um pouco as coisas. O que é a ideia do baixo acoplamento? Lá da orientação a objeto. Eu ter funcionalidades independentes, que uma não dependam da outra. Se a gente conecta uma funcionalidade que depende de N outras situações, N outras tabelas, já deixa de ser API. Né? Então, existe um conceito forte dela ser independente, né? Que eu consiga chamá-la de qualquer dispositivo, né? Celular, notebook, seja lá o que a gente achar interessante, inclusive desses smartbands, desses relógios super modernos e etc., que eu consiga integrar com qualquer tipo de objeto de hoje que possa surgir, né? Que tenha esse mecanismo de comunicação padronizado, a ideia é que siga um padrão, né? Então, eu tenho N tipos de API, existem padrões para cada tipo de API, interoperável para o desenvolvedor construir suas aplicações comunicando com o back-end no menor tempo possível, né? Essa é a ideia de ser algo rápido, simples, que possa ser executado, ser chamado por N situações, ser executado rapidamente, sem grandes complicações. Então, você pode fazer uma API que tem um processamento gigantesco? Posso, você precisa tomar cuidado se alguém vai estar esperando aquela resposta naquele exato momento, talvez seja interessante usar uma outra tecnologia, uma outra forma de atuação, enfim. Tem uma série de conceitos técnicos envolvidos nesse ponto. Qual que é a ideia? Que seja simples, não é para ser algo complicado, né? Dado que você monta uma requisição, que é o que a gente tem feito no Postman, eu monto uma requisição, envio para a API, ela faz o seu processamento e te entrega um resultado. Ou pode acontecer dela já te devolver uma resposta, mas ela não vai realizar aquele processamento naquele momento. Pode ser que ela realize aquilo em um outro momento e, de alguma forma, você capture o resultado da sua requisição posteriormente. Isso é o que a gente chama das requisições assíncronas. Se é algo rápido que eu consigo agora, é bate e volta, como a gente tem feito nos gets, né, na consulta que a gente tem feito dos usuários. Eu bato lá no servidor, ele me devolve os usuários cadastrados. Tudo bem? Bom, propósito: simplificar o desenvolvimento de programas e aplicações através da abstração de diversos elementos que compõem um software, né? A gente tenta simplificar até para que a gente possa trabalhar com N tecnologias, né? Eu posso trabalhar com coisa mais antiga que está por aí, eu posso trabalhar com coisas modernas,
com legados, sem problema nenhum. Eu posso criar uma API para conectar naquela base de dados e trabalhar com aquela informação. Isso permite que o desenvolvedor não precise saber detalhadamente a implementação de todas as partes que compõem o sistema, mas sim precisará saber como utilizar o serviço fornecido pela API de seu interesse e como dará a interação destas com os outros elementos de seu software. Por exemplo, na consulta que a gente faz no Get, a gente não sabe como é que está aquela implementação, a gente não faz ideia de que linguagem foi feita, né, que banco de dados está sendo usado, nada. Porém, a gente sabe a entrada de dados e o que está voltando. Então, é isso que o desenvolvedor precisa saber quando vou utilizar uma API. Né? Eu tenho uma entrada muito forte, que é o que a gente fala, o contrato, e a ideia é que aquilo seja seguido. Eu não posso mudar o contrato assim simplesmente, por exemplo, o campo chama name. Eu não quero mais que chama name, eu quero que chama full name, né? Você não pode ter esse tipo de quebra de contrato, né? Porque você pode quebrar todos os parceiros que estão utilizando aquela sua API, né? Para isso existem padrões. No caso, eu teria que lançar uma nova versão daquela API para poder realizar esse tipo de alteração grande. Inclusive, a questão de opcional, obrigatório, eu teria que fazer isso também, lançar uma nova versão que está quebrando o contrato. Seja o contrato de entrada, quanto o contrato de retorno, né? No caso das nossas consultas, eu estou esperando que ele traga os resultados dos usuários, né? Não pode parar de trazer os usuários e, sei lá, começar a trazer livro, né? Falou, o que está acontecendo? Quebrou o contrato. Eu pedi usuário, precisa voltar esses campos que estão sendo solicitados. Tudo bem? Então, para nós, testadores, o que a gente precisa saber? Qual é o contrato? Né? Então, se você ouvir falar, qual é o contrato? Precisa saber quais os campos de entrada, quais os campos de retorno, e a gente vai precisar compreender algumas regras de negócio para a gente justamente testar se essas regras de negócio estão sendo atendidas ou não. Tudo bem? Bom, existem vários padrões de API. A gente está trabalhando com REST, né? A API que a gente usa, ela Go REST, né? Justamente porque ela usa esse padrão REST. Ou você vai ver por aí também RESTful, né? Nada mais é do que uma interface com uma série de restrições de arquitetura, ou seja, tem um padrão ali que precisa ser seguido. Simples assim. Não é à toa. Você não pode falar, não, eu vou criar aqui uma API de tal jeito e falar que é REST. Não, não, REST, né? Não. Você precisa olhar qual é o padrão para você dizer que aquela sua API é REST. Porque todo o mercado, Brasil, fora do Brasil, segue esse padrão. Um ou outro desvia, tudo bem, é perfeitamente compreensível, mas existem umas boas práticas para você utilizar para dizer que a sua API é REST. Existem API SOAP, existem N outros tipos de API. O que é REST? Representation State Transfer. Em português, significa transferência de estado representacional. Essa arquitetura foi criada pelo cientista da computação Roy de Field. E apenas por curiosidade, quem que inventou isso? Foi o Roy Field. Simples assim. Não vou falar sobre tudo do REST, mas o básico que você precisa saber para entender os testes que a gente está fazendo. O que a gente tem? Né? O básico de uma API. Eu posso usar N dispositivos e conectar isso numa API que vai responder, né, que vai acessar informação em servidor, em banco de dados, no que achar adequado e me voltar uma resposta. Isso segue um padrão de requisição. Então, eu tenho GET para consulta, eu tenho POST para atualização, PUT para atualização e o DELETE. Tem N outros tipos, mas esses são os mais comuns, o que a gente usa no REST. Tá? Então, o GET é consulta, ponto. Não convém utilizar o GET, sei lá, para atualização, não é esse o padrão esperado. GET, consulta. Né? Esse é o tipo de padrão, né, especificado pelo Roy. Eu uso esses comandos e ele me volta dados no formato JSON. Mais um pouquinho para frente eu vou falar um pouquinho mais desse formato JSON para vocês compreenderem melhor,
mas a gente já está usando, já está vendo na resposta, né, que a gente tem obtido da API GoRest. Então, basicamente isso, eu tenho padrões a serem seguidos, tanto do envio da informação, que eu vou usar JSON, quanto os métodos que eu vou usar, get, post, put, delete, quanto o retorno, onde eu tenho o status code, né, um código que vai me definir se aquilo deu certo, se aquilo deu errado, se aquilo vai ser processado mais tarde, né? Existe todo um padrão, independente da mensagem que você está retornando, né? Existe um padrão que quem bate o olho, olha, deu sucesso. Na nossa consulta, a gente recebe o status code 200, né? Que eu pedi para vocês testarem. E que esse 200 está dizendo que deu certo a nossa consulta, simples assim. Isso não significa que vai voltar algum resultado, né? São coisas distintas. O que, que deu certo? Olha, você pediu para fazer uma pesquisa, eu fiz, está aqui o resultado. Esse resultado pode ser vazio, né? Por exemplo, no nosso exemplo lá, eu poderia pesquisar pelo meu e-mail. Meu e-mail não está cadastrado na base, logo vai voltar um objeto vazio. Status code 200. Perfeito. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Um pouquinho mais sobre as APIs para vocês compreenderem, né? Eu tenho o que a gente chama de endpoint, né? Então, vira e mexe vai falar, o endpoint disso, o endpoint daquilo. O que, que é isso? Nada mais é do que o URL, o URI, né? O caminho da requisição. Ele é o endpoint. Recurso ou path, da resource. Qual é o recurso que essa API disponibiliza? A nossa API disponibiliza users, né? Que a gente apresentou nos últimos exercícios, posts, né? Comments, que são os comentários dos posts, e to-do, né? Que é a lista a fazer do usuário. Todos são recursos da nossa API. Existe a query string ou query param, né? Que são os parâmetros da requisição que ficam na URL, né? Ficam no endpoint esses parâmetros da requisição. Isso está disponível sempre após o interroga, né? E quando a gente tem N parâmetros, tem o e-comercial. Nossa, como isso? Vocês já viram isso, né? Talvez não notaram, né? Não prestaram um pouquinho de atenção, ó. O get, para indicar que eu estou fazendo uma consulta. Existe aqui o endpoint, olha aqui, ó. Esse aqui é o URL do servidor, a versão aqui da API que a gente está trabalhando. Qual é o recurso? Recurso users. Tem aqui o interroga, que é a divisão dos parâmetros, e aí vem os nossos campos, que fica na primeira abinha, né? Que aqui no nosso Postman está chamado de query params, onde eu posso colocar e-mail, name, o que a API permitir eu posso colocar. Sobre a API buscar dados em um banco, pode explicar melhor como funciona, vantagens sobre as performances, ao invés de fazer a busca direta? Na verdade, a ideia da API é usar baixo acoplamento, ou seja, eu tenho uma determinada interface, né? Por exemplo, web, tem aqui uma interface web, um site web, que eu quero que ele faça uma consulta. O que que essa minha interface ela vai fazer? Simplesmente chamar a API. Eu não vou ter que conectar nela uma camada de serviço, uma camada de banco de dados para fazer o acesso ao banco. Eu tenho acesso pelo celular. A mesma coisa, eu vou chamar a API, eu não vou ter que desenvolver algo específico para o celular. Compreende? Eu crio uma caixinha, né, um dispositivo, e todo mundo conecta nesse meu dispositivo. Sobre a questão de performance, aí é que tá, depende do que você está trabalhando. Quando você está falando em API, você não pode construir uma API, por exemplo, de um e-commerce, todo e-commerce ser uma API, né? Porque você está misturando N assuntos. Você pega o e-commerce e divide em pequenos assuntos. Eu tenho um assunto pedido, então esse aqui somente vai tratar de pedidos e mudanças de status. Eu tenho uma outra API que trata produto, então ela é específica para produto. Acabou.
Se amanhã ou depois alguém vira para você, olha, a gente vai trocar o banco de Postgre para, sei lá, ou ao contrário, né, de DB2 para Postgres. Essa API continua funcionando, você cria uma outra API para fazer essa substituição numa versão 2, por exemplo. Percebe? Você não vai mexer no código que está aqui, você consegue trocar isso fácil, simples, sem grandes complicações. E claro, a performance depende do como você arquitetou aquilo. E claro, né? Uma vez que você faz uma consulta, a gente não vai voltar o banco inteiro, né? Existe um padrão que a gente coloca de limite na consulta. Olha, eu quero que traz de 10 em 10, eu quero que traz paginado, a gente implementa esses limites. Então, a API, ela não vai te voltar, tem 1 milhão de registros, você fez um GET sem nenhum filtro, ela não vai te voltar 1 milhão de registros, ela vai te voltar 10. Tem todo um padrão ali de arquitetura, de cuidado que você precisa desenvolver na API que vai garantir a performance. Algo que talvez você não se preocupasse se você estivesse desenvolvendo direto, de forma tradicional, né? Você podia fazer lá do seu jeito, esquecer os índices e achar que está tudo bem, e de repente a consulta que o usuário fez está inadequada. É como, talvez seja uma explicação um pouco grosseira, mas tipo, a gente divide em partes, like JSON, né? A gente pega pequenos pedaços, desenvolve pequenos pedaços. Com isso, a gente garante alta performance, ao invés de desenvolver algo gigantesco e tentar garantir a performance. Tudo bem? Não sei se eu consegui explicar, Jonathan, mas é uma boa pergunta para que você faça para a nossa arquiteta. Belezinha? Bom, ainda sobre o que eu estava comentando, sobre a requisição HTTP que a gente faz, então a gente já está vendo isso no Postman, né? Ó. Se você clicar, né, no Postman, eu vou abrir para vocês, você vai ver que tem um monte de opção. A gente basicamente usa esses quatro quando a gente está falando em API REST, mas podem ser utilizados outros tipos, tá? Get, consulta, né? Vem aqui o endpoint, aqui você coloca os parâmetros para você realizar a sua consulta seguindo o padrão. E claro, né? Você pode escrever, no caso do Postman, né? Você pode escrever aqui em cima, você escreve aqui, automaticamente ele coloca o interroga para você e coloca o exinho comercial. Tranquilo? O que mais que eu preciso saber, né? Os métodos usados, que é o que eu comentei também já. Ó. Aqui na hora que você abre, aparece um monte. O get sempre vai buscar dados. Post, incluir dados. Put, pet, atualizar. Nossa, mas qual a diferença de put e pet? Put, você quer atualizar o objeto inteiro, né? No nosso caso, nosso cadastro de usuários. Eu quero alterar todos os dados, então você manda put. Ah, não, eu quero atualizar só o nome, né? Só o name. Então eu uso o pet, que aí eu consigo omitir os demais campos para fazer a atualização. E o delete para exclusão de dados. E aqui, ó, que é o nosso famoso status code que eu comentei, e é ele que vai ser a nossa base para a gente ter uma noção se a nossa requisição deu certo ou não. Bom, o que mais que é importante a gente saber sobre a API nesse momento para que a gente consiga já fazer a nossa primeira automação, hoje mesmo? Bom, existe na API, quando a gente está trabalhando, o conceito de request e o conceito de response. Request é a solicitação que a gente está realizando. Então, quero fazer uma consulta. Você precisa montar um request, uma solicitação de requisição para você fazer a consulta. E o que, que vai me voltar? Vai te voltar um response, uma resposta do servidor da sua requisição. Pode ser uma resposta de sucesso, uma resposta de erro. O que, que tem na minha requisição? Na sua requisição, quando você encaminha ela, né, para uma determinada API, você tem o header, que é o cabeçalho da sua requisição. É importante você saber isso, porque a gente usa muito o header para autenticação.
né, para autenticação, para token, né? A gente deve fazer alguns o exercício de put, né, para a gente incluir dados. A API GoREST pede um token. Onde a gente manda esse token? No header da requisição. Body da requisição, que é o corpo da mensagem. No GET, a gente geralmente não manda nada. Por isso que a gente não viu, né, no Postman esse tratamento. Mas numa atualização, numa inclusão de dados, você tem que enviar. Aonde você vai enviar essa informação? No Buddy. Responsa, e voltou a resposta do servidor, igualzinho. Tem o header também, do response, existe o corpo da requisição de resposta, isso a gente viu também no nosso exemplo, e o status code. Existe um padrão de status code. O que tem nesse padrão? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho, que minha tela aqui é gigantesca, às vezes não dá para vocês enxergarem direito, né? Dá para ver bem? Eu vou passar o link dos padrões de status code, que caso alguém não consiga visualizar. Ah, precisa saber tudo? Não, não precisa saber tudo, né? Porque a gente não usa tudo. Mas, importante saber, ó, pelo menos esses que estão com estrelinha, né? Que são os mais utilizados, e segue um padrão. Tudo que for 200 alguma coisa, sucesso. Tudo que for 300 alguma coisa, ocorreu um redirecionamento da sua requisição. Tudo que é 400 alguma coisa, um erro no envio da sua requisição, ou um erro tratado, né, na API antes de chegar ao processamento de fato. E o terrível, o terror de todos os QAs, os erros, server erro. Significa capotou tudo, caiu a API, a casa caiu, vamos correr para resolver, que é erro 500. Né? Não sei se vocês já viram alguma página, retornar bad gateway, alguma coisa, com status code 500. Ou seja, caiu a rede, caiu o servidor, capotou tudo. 400 é ruim? Depende, né? Por exemplo, 400 a gente devolve questão de acesso. Vamos supor que você mandou o status code, um token, né? Errado, ele vai dar 403, acesso negado, né? O 404, né? O tradicional 404. O erro que não existe, não foi encontrado, né? Quando a gente clica em alguma URL, algum site, aparece, nossa, 404. É horrível também, né? Se a gente está navegando em determinado site, não é muito legal. Então, a gente tem que testar bem para evitar esse tipo de situação e por aí vai. Beleza? É só curiosidade mesmo. Por isso que eu coloquei aqui o 404, né? O que é esse 404? Não foi encontrado. Opa, uma coisa aconteceu. Não é legal. Ops, falhou. Bom, como é que eu testo uma API, né? Você pode usar comandos, né? Ah, eu quero usar, sei lá, rodar pelo... Nossa, eu tô ruim hoje de prompt, pela linha de comando, né? A memória tá... Deixa eu tomar uma água para ver se volta minha memória. Eu consigo chamar uma API usando uma linha de comando. Isso, terminar. Valeu essa palavra que eu estava procurando, Alex. Obrigada. Mas, gente, não vamos sofrer, não precisa usar terminal, por favor, não sofram. Use uma ferramenta, tem um monte de ferramenta no mercado disponível. Postman, como a gente está aprendendo, JMeter, você pode usar para testar a API que não seja performance. Ah, eu quero testar performance, aí o JMeter é o cara. Tem outros, mas eu gosto muito dele. Karatê, que é uma ferramenta que estou aprendendo, muito fácil de usar, pretendo também trazê-la para vocês, é muito simples, chega a dar raiva de o quanto simples usar essa ferramenta. E outras ferramentas que tem aí no mercado. O que eu preciso me preocupar? Montar uma requisição, né? Você vai olhar, bom, como que eu vou montar essa requisição? E ao final, analisar o resultado. Que resultado? Você pode olhar em aspectos do retorno. Status code, né? Por exemplo, você fez uma consulta, deu certo, é 200,
né? Se essa consulta for síncrona. Ah, mas o desenvolvedor voltou outra coisa. É erro. Get, consulta 200. Simples assim, se for consulta síncrona, né? O cabeçalho da requisição, né? Como eu comentei, vários momentos, principalmente em requisição assíncrona. Requisição assíncrona, ou seja, mandei um processamento para o servidor, ele não vai me responder agora. O que geralmente é retornado? Ele te volta um ID no header para que você, em algum momento, consulte se aquela sua requisição deu certo. E o que vem no corpo da requisição? Geralmente nada. Como é que eu sei que a minha requisição deu certo? Olhando o status code. Vai ter um status code 200 alguma coisa, se não me engano, 204, 206, algo assim, para dizer que, olha, foi aceita, foi recebida, vida que segue. Tempo de resposta, que é importante olhar também, né? Se a gente mandou uma requisição, demorou demais, opa, né? Aí tem que olhar o contrato com o cliente, o que ele espera, né? A gente recebeu um chamado esses tempos atrás de tempo de resposta está muito lento, só que o lento do cliente é bem diferente de 10 segundos, sabe? Né? Então, é preciso olhar o contrato e ver por que está demorando tanto, ou por que está demorando tanto, às vezes é índice, às vezes é a forma que a pessoa está chamando. Importante saber esse contrato, né? Imagina, nessas sites, né, de compra, né? A gente, como cliente, não quer fazer uma consulta e ficar lá esperando, né? Se a gente demorar demais, o que a gente faz? Vai para um outro site, né? Então, é essa a ideia, você olhar esse tempo de resposta e evitar que demore muito. Claro, a responsibility quando existir. Tudo bem? Isso tudo a gente já está fazendo de forma manual, né? Não é nenhuma novidade, assim espero. Belezinha? Agora sim, nosso querido Postman. Como que eu automatizo? Meu Deus do céu, e agora? Bom, no Postman existem várias abas, né, que a gente nem está trabalhando no momento. Pouco a pouco a gente vai falar de cada aba se achar interessante. A gente trabalhou somente na primeira aba, nesse paranza aqui da vida, e agora a gente vai para a aba testes. Então, quando a gente monta uma requisição, bonitinho, montei, consultei, como é que eu falo para a ferramenta testar isso? Como que eu automatizo? Você vai escrever o código aqui dentro, no testes. Nossa, mas que linguagem é essa? Eu preciso saber programar? Muito pouco, muito pouco. O Postman, ele possui uma biblioteca com um monte de funções. Então, simplesmente você vai usar essas funções. Essa aqui é uma função que eu vou olhar o status code, nesse formato aqui. Parece difícil, mas eu vou abrir a ferramenta que vocês vão ver que não é difícil. No primeiro momento você vai assustar, vai falar assim, nossa, mas daqui a pouquinho você aprende. Como funciona, né? O Postman, né, ele tem uma biblioteca, né, Postman Sandbox, geralmente é PM, né, não é Polícia Militar, tá? É Postman, ponto teste, você vai dizer para a ferramenta, testa para mim. O que ele te pede? Um rótulo. Ah, dá um nome aí. Escrevi, ó, status code 200. Podia escrever qualquer coisa. Esse aqui, ó, status code é 200. Função, desse jeito mesmo. E aqui dentro dessas chaves vem o nosso código. Esse código aqui está olhando o response to have, tem o status 200. Então, se na hora que eu consultar voltar 200, ele vai ficar verdinho, ó, passou, seu teste deu certo. Se ficar vermelho, seu teste deu errado. Simples assim. Parece difícil, vocês vão ver que não é. Já já eu abro o Postman para a gente olhar. Bom, olhei o status code. O que mais que eu posso olhar? Então, vamos olhar o header, né? Para a gente aprender a olhar o header, que em algum momento a gente vai extrair o valor do header e trabalhar com esse valor em alguma variável dinâmica. Bom, testei o status code, está aqui em cima, continua o meu código. Então, escrevi um segundo teste. Content type is present. Eu estou olhando se dentro do meu header existe o content type, que também é um padrão seguido, né, das APIs REST JSON.
Como é que ele faz isso? Response to have header. Eu estou olhando se dentro do header existe esse texto, content type. Aonde que eu olho o header de response? Ó, aqui embaixo, tá vendo que tem uma série de abas? Não sei se todo mundo teve curiosidade de clicar em cada uma dessas abas. No body, né, vem o resultado do nosso teste. No header, vem o header. E lá no header, se a gente olhar, vai ver certinho um parâmetro com content type. Deu certo, verdinho também, ó. Passou seu teste. Próximo. Também pedi, né, no nosso exercício, olhar o tempo de resposta. Coloquei 5 segundos, um tempo até alto, né? Como é que eu testo isso? Do mesmo jeito, ó. Tenho aqui, eu dou um nome para o meu teste. Estou usando o padrão inglês, mas pode usar português se você quiser. Estou usando esse padrão porque a ferramenta já traz esse padrão e alguns clientes pedem para a gente usar esse padrão, tá? Mas se quiser usar português, pode usar. Aqui, ó, o texto que você está colocando que vai ser impresso aqui embaixo, ó. Então, eu estou pedindo se o tempo de resposta está abaixo de 5 segundos. 5.000 milissegundos, né, no caso. Toda vez que eu vou checar valores, eu uso esse expected, quando eu vou comparar um valor com outro. String com string, alguns números, o número que eu tenho, o número que volta. Então, eu quero ver se o valor está menor que 5.000. 5.000 é um valor. Como é que eu comparo? Usando esse expected. E aí eu vou capturar o tempo de resposta. To be é, né? O nosso famoso verbo to be tradicional, todo mundo sabe, mesmo não sabendo inglês sabe, existe o verdadeiro verbo to be. Below está abaixo de 5.000. Se tiver o tempo de resposta abaixo de 5.000, também verdinho, ó, passou tudo. E se não tiver? Se não tiver, vai aparecer isso aqui, ó, falha. Ó, o tempo de resposta não está abaixo de 5.000. Ele vai te dizer o tempo, né? No caso aqui, eu mudei o tempo aqui para 1.000, tá? Não mudei o rótulo, né? Esqueci para variar, né? No exemplo aqui, ó. Mas aqui, na verdade, eu estou testando se está abaixo de 1 segundo. O que ele me voltou? Ele me voltou acima de 1 segundo, então o teste falhou. Simples assim. Aqui, evidente que deveria estar 1.000 aqui, tá? Foi só o exemplo que eu mudei para mostrar como é que fica se dá falha. Fica vermelho. Tudo bem? E o buddy? Né, esse aí é o mais complicado. Né? Esse eu não vou mentir. Então, o desafio para você está em cima do buddy, né? Quem conseguir. Quem não conseguir nas próximas aulas, quando eu começar a falar do JSON, aí vocês vão conseguir compreender melhor como é que eu testo o buddy. Por quê? Depende de uma série de situações. Preciso saber as regras de negócio envolvida, por isso que a gente faz o planejamento, né? A ideia é que no planejamento a gente já explore tudo isso, para que a hora que chega o planejamento, você só executa e automatiza, né? Então, você pega aquele exemplo da nossa planilha, que eu vou abrir daqui a pouquinho, né? Você segue exatamente o que está ali. Porém, durante o teste, pode ser que você lembre ou identifique um novo cenário, né? Baseado nas regras de negócio que você já conhece. Então, você cria novos cenários, automatiza e volta na planilha e atualiza, né? Que você está criando novos cenários de teste. O que eu preciso verificar? Claro que depende do contexto e do cenário envolvido, né? Se não tem buddy, não tenho que identificar, não que testar. Agora, se tem voltando algum resultado, aí sim você precisa avaliar. Os atributos que estão voltando, né? No caso da nossa consulta. A nossa consulta diz que vai voltar o nome, o sexo, o e-mail e o estado, né? O status, né? O que eu vou precisar fazer? Checar todos, simples assim, né? É padrão a gente sempre checar o contrato inteiro, se o campo for obrigatório, né? Se o campo for opcional, não. Vou também checar valor, né? Uma vez, por exemplo, eu fiz a inclusão, né? Incluí a Tânia. Eu vou checar se realmente a Tânia foi incluída. Então, na hora que me voltar a resposta, eu vou checar se o valor que eu enviei está igual ao valor que voltou. Quando não tem buddy, né?
por algum motivo, por exemplo, num delete não volta nada, ou numa consulta que eu enviei, que eu sei que não existe aquele valor na base, né? No caso do e-mail que eu citei, se eu pesquisar pelo meu e-mail, eu sei que não vai voltar nada, porque não tem aquele cadastro. Eu preciso checar se veio vazio. O status code vai estar 200, mas não pode vir nenhum resultado na minha consulta. Se vier, a grande chance de ter algum erro na base, algum erro na codificação, que eu não deveria trazer, ninguém trouxe. Um exemplo, fiz uma exclusão. Se eu fiz uma exclusão, se eu fizer uma consulta em seguida, não é para voltar aquele registro, se a exclusão deu certo. Tudo bem? Então, esse é um teste comum que a gente faz após uma exclusão. Eu consulto novamente para ver se realmente aquele objeto não existe. Mensagens de erro também a gente precisa olhar, né? A mensagem de erro está compatível ou não, né? Lembrando que alguém vai olhar aquele response, né? Aquele resultado. Então, se, por exemplo, eu mandei o campo nome era obrigatório, eu não mandei. Na hora de voltar, tem que dizer, olha, o campo name é obrigatório. Eu não posso voltar um erro genérico que a pessoa vai olhar e falar, nossa, mas o que será que eu mandei de errado? Né? Então, precisam vir mensagens de erro bem descritas e que não haja dúvidas, né? Para quem estiver recebendo aquele valor. Tudo bem? Bom, aí como funciona os testes quando eu estou trabalhando no Buddy? A primeira coisa que você precisa saber, né, olhando o contrato, é se existe uma lista de valores ou não, né? Porque a checagem quando eu tenho vetor e quando eu não tenho vetor, quando eu tenho array, né, ou não tenho array, é diferente. Então, eu preciso ter essa noção. Por quê? Por exemplo, naquele get que a gente fez de user, ele traz uma lista de usuários, vários usuários, logo é uma lista. Então, eu preciso percorrer aquela lista e checar se todos os campos estão disponíveis. Se algum daqueles valores da lista não veio alguma informação, opa, está errado, né? Principalmente se todos os campos são obrigatórios. Como é que eu posso fazer isso? Bom, você vai abrir primeiro, dizer que você vai testar o response, né? Body response, que é esse primeiro comando, que é igual para todos, não tem diferença. Muda aqui dentro. Como é uma lista, eu preciso percorrer uma lista. O Postman, ele trabalha na linguagem JavaScript. E linguagem de programação tem N formas de se fazer. Então, eu posso usar um for, eu posso usar um while. Eu gosto muito desse comando aqui, it. Ele percorre uma lista, mas é gosto do freguês. Usar um outro comando se você se sentir mais familiarizado, tá? Eu gosto muito desse it, então o que eu fiz? Eu peguei o resultado do JSON, joguei numa variável. E aí eu falo, ó, percorre essa variável. Então ele vai olhar todos os resultados e verificar se existe o ID, se existe o name, se existe o e-mail, o gender e o status. Se algum dos resultados não existir, vai ficar vermelho. No teste que eu executei, ó, tudo passou. Status code, content type, response time, body response. E se não for uma lista? Acesso direto. Não tem lista, não tem laço, não tem while. Como é que eu faço? Bem parecida. Eu vou pegar o resultado do JSON, jogar numa variável e eu checo. Dentro desse JSON data, existe o ID? To have, tenho a propriedade name, tem a propriedade e-mail, tem a propriedade gender, tem a propriedade status. Se tiver, tudo verdinho. Se não tiver, vai ficar um vermelhinho. Opa, ou seu teste falhou, ou seu código está errado, né? Um ou outro. Aí você precisa olhar, revisar o código e ver qual é o problema, né? Se isso é um erro mesmo, é um falso, né? Falso positivo. Praticar. Já vou passar um exercício, mas antes disso eu vou abrir o Postman, que vocês vão olhar e falar, nossa, parecia difícil, mas não é. O response é um pouquinho mais difícil, o resto não. Só um minutinho, eu cliquei, não cliquei, às vezes ele demora um pouquinho.
Só um minuto. É sempre assim, né? A hora que a gente está apresentando, não quer abrir. Filho, vamos trabalhar? Tadinho, hoje eu estressei o. Poxa, mas agora ele não quer trabalhar. Só um pouquinho, deixa eu só abrir a nosso workspace de estudo. Não vai abrir aqui o que eu estava trabalhando, no famoso ACT. Vamos lá. Vou aumentar a tela, né? Não, vocês não enxergam nada. Agora eu que não vou enxergar. Por exemplo, aqui eu já fiz, mas eu vou copiar de novo, só para vocês verem como que é difícil. Os primeiros que eu comentei. Ó, vou abrir uma nova aquisição aqui. Buscar usuários, né? Só para exemplificar. Get, né? Vou fazer uma consulta. Usuários. Então, vamos. Não consigo. Não quer? Feio. Foi. Bom, usuários, uma lista de usuários, ó, trouxe aqui a lista nova de usuários, significa que é um array, né? Preciso tratar diferente. Aqui no Buddy, vou ter que diminuir, senão vocês não vão enxergar, e nem eu vou enxergar. Aqui, ver se eu consigo. Bom, aqui no teste que eu vou escrever o meu teste, mas como o Postman é nosso amigo, aqui do lado, ó, não sei se vocês viram ou não, tem uma série de comandos já prontos. Então, por exemplo, ó, quero checar se o status code é 200. Você clica aqui, olha, já trouxe. Olha que beleza. E se não for 200, for 404, aí você troca, ó, 404, 404. Pronto. Nesse caso aqui, ó, vai dar erro, né? Porque é 200. Então, vou diminuir, porque senão nem eu enxergo nada aqui. Ó, teste result, ó, ficou verdinho. Por quê? Eu falei para checar 404, mas ele me voltou 200. Tá? Então, vou voltar o 200 aqui para ficar verdinho. Pronto, chequei o status code. Próximo, como é que eu testo o header? Vou aumentar de novo. Vamos ver se tem algum snippets para me ajudar. Response header. Olha que beleza! Tem aqui um para me ajudar. Do mesmo jeito, eu posso escrever? Posso, né? Mas esses snippets estão ali porque são os mais utilizados. Deixa eu ver aqui, uma dúvida. Algum problema de usar a row function na linha 13 como feito na linha do reach? A row? Eu não conheço esse comando. Depois eu posso verificar, Jameson. Porque assim, o Postman, ele tem 1 milhão de comandos. Eu uso todos? Não, né? Eu uso um, tem um outro QA que prefere usar outro, e a gente vai vivendo, mas eu posso dar uma olhada assim, tá? Eu vou passar para vocês os que eu mais uso, mas se você olhar a biblioteca, tem um monte de função. É uma forma de escrever a função. O Postman, ele trabalha em JavaScript, então você pode escrever um JavaScript aqui para isso, se achar importante. Entendi. Não sei te informar agora, preciso olhar, tá? Depois eu dou uma olhadinha com mais calma. Vamos lá. Content type. Então, eu vou olhar se o content type está presente. Então, do mesmo jeito, o content type is present, ele vai olhar se no header.
Se você olhar aqui o header, ó, header, nossa, fica muito pequeno, fica muito ruim para o meu monitor. Tem algum lugar, tem um content type, daqui a pouco eu enxergo ele. Aqui, tá vendo? Eu estou checando se existe o content type. Tem situações que a gente checa a propriedade, checa também aqui se está um JSON, né? Se o parceiro que a gente estiver trabalhando é um JSON, tem situações que a gente integra com XML, então provavelmente vai ter, né? Um outro valor aqui, não é esse valor, e cada caso é um caso, né? No caso, a gente integra com APIs que não são REST. Enfim, você pode checar o que achar necessário. Interessante, ó. Algumas A consulta volta algumas informações interessantes no Reader. O que ela volta para a gente? Ó, o total de páginas, quantos registros tem na base, né? Que página que a gente está consultando, qual o limite 20? Significa que vem 20 registros, né? 20 usuários na nossa base. Não vai trazer os 3.084, tá? Isso vem aqui nessa API. Se você olhar a especificação lá na página do Go REST, fala exatamente isso, que em todo reader ele volta essas informações. Então, a gente pode abrir para vocês visualizarem melhor. Um pouquinho agora para me achar que... Ah, voltou. Pronto. Que mais? Preciso olhar o tempo de resposta. Será que tem um tempo de resposta? É ruim ficar aumentando e diminuindo a tela, porque nem eu enxergo as coisas mais. Vamos lá, provavelmente tem um tempo de resposta. Ó, response time menor que 200. Ups, ó, vamos por aqui. No nosso exemplo, pedimos 5.000, né? Então, menor que... Arruma o rótulo, né? Não faz como eu fiz lá. Não faça como eu faço. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Vamos ver se vai ser menor que 5.000. Ó, voltou 1,5. Se eu colocar 1.000, vamos ver, aí ele volta menos, né? Vamos ver se vai quebrar. Ó, 404, falei? É boca. Vou colocar 200 para mostrar a falha. Ah, agora falhou, ó. Teste results. Ele diz aqui, ó, 2 passaram de 3. Então, esse aqui falhou e ele fala por que falhou, ó. Voltou 408 e você pediu para vir 200. Então, a gente volta 5.000 aqui, que é o que a gente pediu, né? Então tá certo, está atendendo por enquanto os nossos critérios. Bom, e o Body Response? Aí que vem a... Tem também ajuda aqui do Body Response, ó. Tem... Deixa eu mostrar os que tem aqui, que não vai nos ajudar muito. Ó, eu vou buscar aqui qualquer string, então eu quero checar aqui se vem, sei lá, active. Independente da posição, ele checa se voltou esse texto aqui dentro. Então, se voltar esse texto aqui dentro, fica verdinho. Percebe que é um teste genérico, né? Não é o que geralmente eu pedi, né? Eu peço, ó, checa campo a campo, que eu estou testando de forma genérica. Se eu usar um filtro aqui, status inativo, status, né? Isso mesmo. Se eu colocar um filtro inactive. Coloquei um filtro inativo. Teoricamente é para quebrar, exceto se no nome de alguém tiver esse texto. Aí não vai quebrar. Caso contrário, quebra. Certo? Eu chequei ativo, não, inativo. Inativo ainda tá, tem que ser ao contrário. Tem que ser outro texto. Porque esse aqui não vai quebrar, porque um tá dentro do outro. É, ó, tá vendo? Ativo tá aqui dentro, ó. Por isso que não quebra. Tô sem criatividade.
Deixa eu pesquisar native e trocar para ative o inverso. Aí falhou. Percebe? Ó, ele diz até aqui, ó, ele traz tudo, porque como eu pedi para buscar em qualquer um, né? Que é esse comando aqui, ó, eu estou procurando em tudo, em todo response, se existe algum texto inativo. Outro exemplo lá de snippets que a gente tem. Vamos ver. Tá difícil. Tem o responsibility JSON value check. JSON value check. E duas vezes. Tudo bem. Ó, um outro exemplo que tem lá, ó, por padrão. Ele está comparando dois valores. E o ponto value é igual a 100. No nosso caso, não tem ponto value. Tem ID, tem name, tem e-mail, tem gender e status. E está dentro de um array. Então, se eu tentar executar isso aqui desta forma, vai quebrar. Vai falar, ó, não tem esse campo aqui que você está querendo usar. Ó, está indefinido esse campo aqui. E aí, como é que eu faço? Aí tem que usar mais ou menos o que eu expliquei para vocês, que está ali no slide, que eu vou compartilhar com vocês, que eu deixei como desafio. Por isso que eu não quero falar muito sobre ele. Por quê? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre JSON na próxima aula, que aí vocês vão entender um pouquinho a estrutura, a hierarquia, como é que eu sei que é um array, como é que eu sei que não é um array, como é que eu faço para acessar cada posição do JSON. Tudo bem? Parece difícil, mas não é não. Bom, e agora vem o nosso exercício, né? O que que eu preciso que vocês façam? E a gente tem bastante tempo, né, para vocês tentarem automatizar e tirar dúvida, inclusive sobre o trabalho. Basicamente, a primeira aba dos nossos cenários planejados, né, o nosso get user, ó, a gente escreveu todos os cenários aqui, são 19. Eu preciso que vocês tentem fazer essa automação. Olhando o quê? Olhando o status code, o tempo de resposta, eu coloquei aqui na apresentação, ó. Status code, o header, na content type do header, o tempo de resposta e todos os atributos que retornaram. E aí você usa o it, como eu usei o it, você pode usar o for, você pode usar o que você achar mais adequado. Mas esse aqui eu deixei como desafio. Então, se você não souber fazer agora ou não conseguir, não tem problema. Na próxima aula ou nas próximas aulas, vocês conseguirão, tá? É mais um desafio para vocês pesquisarem como é que eu faria para checar esse array ou no caso de user, né, quando você pesquisa um único usuário, que é o teste, qual o teste que eu pesquiso um único usuário? 2, né, o cenário 2, ó. Quando eu uso o cenário 2, ele vai trazer somente um, né, e aí é mais fácil de você checar, né, todos os campos vieram, né, todos os atributos esperados vieram. O que mais? Tem aqui, deixa eu só compartilhar com vocês. Abre, filho. Na página do Postman tem uma introdução que fala um pouquinho disso que eu falei, né? Como ele funciona, como é que eu testo a API, questão de autorização, como é que eu escrevo scripts de teste, né? Então, basicamente, ó, quando dá erro fica vermelhinho, verde quando dá certo.
Como é que eu valido o status code? Eu tenho o mesmo comandinho que eu coloquei aqui, que tem ali no snippets, que a gente consegue usar rapidinho, sem grandes dificuldades, né? Você clica, ele já traz o código para você. E tem vários outros comandos, olha. Deixa eu aumentar aqui, né? Por exemplo, nesse teste aqui, ó, ele está olhando uma determinada variável de ambiente, se está com valor env, uma determinada variável de ambiente chamada env, se está com conteúdo production. Ou se não tem nenhum erro no nosso response. Se tiver algum erro, eu estou testando se não tem erro. Então, se tiver algum erro, falhe o teste. Ou se o JSON body está vazio, ou se não tem nenhum erro, que é padrão também. Sempre que alguma requisição volta errada, a gente volta geralmente a uma tag, né, um objeto, né, descrito error. Então a gente manda varrer, ó, tem algum erro aí, significa que deu erro na nossa API. Se o response voltou, enfim, tem uma série de comandos. Aí fala um pouquinho desses snippets, que é o que eu comentei com você, e por aí vai. Tem bastante coisa, tudo que eu aprendi olhando aí. E o que, que eu vou pesquisar, ver se eu acho e compreendo o que o Jameson comentou. Tem alguns exemplos. Aqui no menu lateral também tem uma série de informações interessantes, como executa e por aí vai. Tudo bem? Vamos trabalhar? Bom, ok. Todo mundo tem acesso à planilha, né? Mas eu posso mandar de novo. Copiar link, quem não tiver. A mesma planilha que vocês estão trabalhando, né? Estão realizando no trabalho de vocês. A mesma. Vamos fazer só o get. Evidente que posterior a gente vai fazer todos os outros, né? Assim que vocês concluírem o trabalho, a gente vai fazer cada um desses gets, né? Fazer a automação dele, escrever os cenários, a gente vai revisar os cenários, e aí sim a gente vai fazer toda a automação deles, cuidando das nossas métricas, né, também. Se a gente vai atingir 100% de cobertura, porém com qualidade, né? Que nem nos nossos testes aqui, ó. Como a gente fez um teste só, ó, 100% de cobertura, mas a gente sabe que tem um monte de outros cenários que precisam ser tratados ainda. Belezinha? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo? Beleza. Eu vou ficar guardando aqui, né? Um tempo aí para ver se vocês conseguem desenvolver esse exercício. Se tem alguma dúvida sobre o trabalho. Mas antes de ir embora, não esqueça que eu vou pedir para vocês responderem o feedback, tá bom? É isso. Agora são 8h47, ó, temos bastante tempo. Tá frio, não vai embora, não. Aproveita a aula aí.
Gêmeson, você está por aí? Não sei se é isso que você perguntou, desculpe minha ignorância. Eu coloquei o comandinho aqui no pré-request, né, onde você escreve funções nesse formato, você consegue, dentro do Postman, utilizá-lo normalmente. Deixa eu abrir a câmera aqui, né? No Postman, eu não comentei ainda, mas eu escrevo teste aqui, né? Como eu comentei, ó, escreve cada um dos testes, status code, content type, mas eu posso também, antes de executar a requisição, escrever algum código se for necessário. Então, aqui no pré-request, eu escrevi essa função aqui, ó, simplesmente vai voltar um Hello World, né? Um Olá Mundo, um Hello da vida. E chamei o console, né? Um comando também do Postman para imprimir no log, imprimir na console. Então, por exemplo, às vezes a gente está fazendo teste, está com algum problema, a gente imprime, né, o conteúdo das variáveis nessa console, consegue acompanhar um pouco. Não chega a ser um debug, né, mas a gente consegue acompanhar o valor das variáveis em tempo de execução. Então, você consegue jogar informações na console, né? Então, mais ou menos assim seria. Dá para fazer? Dá, porque aí que você tem JavaScript, você escreve if, while, o que você quiser, sem problema nenhum. Porém, o que que eu acho? Não, aí é uma opinião muito particular, então pode ser que você não concorde muito, mas o Postman ele tem um monte de coisa pronta e simples, né? Então, tem it, tem for, tem while. Posso criar diferente? Pode, mas a não ser que seja um teste muito complexo, você vai precisar. Caso contrário, creio não ser necessário. Por exemplo, a gente está fazendo uma revisão em algumas collections muito antigas. Na época que o Postman não tinha tanto recurso como tem hoje. Então, muito código foi escrito, né, usando esse formato, né, num arquivo usado como variável de ambiente, né, e baseado nesse arquivo, né, todas as collections usam esse conjunto de bibliotecas, por exemplo, para gerar CPF, gerar valores randômicos, timestamp, ID, né, da requisição, e outras situações, né, que eram usadas. Então, o código acabou ficando bem complexo, né? Então, o nosso trabalho de agora, hoje, é isso, tirar um pouco dessa pesada codificação e trabalhar o máximo possível com as bibliotecas que ele já tem, né? Tem bastante coisa que a gente já consegue usar para testar e, assim, garantir a qualidade. Beleza? Mas é claro que é gosto do freguês, tá? Se você quiser criar uma funçãozinha útil e usar como variável de ambiente, sem problema. Beleza? É isso? Entendi. É, quando as coisas são muito novas, né? Sim, dá para usar. Algumas empresas, principalmente grandes instituições financeiras, né? Elas são um pouco reticentes a coisas muito novas, né? Até porque tem toda uma questão de segurança envolvido, compliance. Então, de fato, dependendo da companhia, da empresa que está trabalhando, não vai ser uma boa recomendação, né? Mas JavaScript, se for algo interno, não vejo tanto problema. Outra coisa, como é JavaScript, você dentro do JavaScript você pode codificar a chamada de uma requisição, ao invés de usar o Postman para fazer a requisição, entende? Então, dependendo do que você usa, da forma que você usa, você desvirtua um pouquinho o conceito da ferramenta, mas é aberto, é gosto do freguês. Belezinha? Alguma outra dúvida?
Se alguém tiver alguma dúvida, é só chamar, tá? Bom, voltei. Ó, a título de curiosidade, no Postman, eu consigo ver, por exemplo, esse elemento aqui ao lado direito, formas de código, né? Então, por exemplo, como é que eu executaria isso na linha de comando? Você pode usar esse cur da vida, copiar, vou aqui, né? Copiar por aqui, lá na linha de comando, rodar. E aí ele traz para você o mesmo resultado que traria na API, ao invés de você montar na mão, né, esse comando. Por que que isso é útil? Por exemplo, quando a gente encontra um erro, geralmente o dev fala, tá, mas que dados você entrou, né? Você vem aqui, você copia esse cur, disponibiliza para ele, né, na ferramenta que vocês trabalham, Gira, ou seja lá qual ferramenta. Ele consegue vir a importar
Ops, não era aqui não, que eu queria ir. Tem que eu me encontrar, ele consegue importar e colocar o comando aqui, ó. E na hora que você fizer isso, ele monta aqui no post essa mesma requisição, tá vendo? Para você executar. E aí ele consegue ter os mesmos dados que você utilizou no seu teste. Tranquilo, né? Bom, e aí me conta, vocês estão conseguindo fazer tudo certo? São 9 horas, temos 30 minutos, 9:03. O que eu vou pedir então, para vocês responderem o feedback, a gente encerrar a gravação, né, para não ficar um vídeo tão extenso, e eu continuo aqui para tirar alguma dúvida, caso alguém tenha alguma dúvida. Pode ser? Bom, vou pedir para vocês avaliarem, né, para a gente poder encerrar essa gravação. Nossa, coloquei um template bem interessante. Bom, quem está com dificuldade no post, aproveita o momento para tirar as dúvidas. A mesma coisa em relação ao trabalho. Manda no chat aí se puder, senão a gente pode abrir uma sala só para isso, né? Você mostra sua tela, compartilha sua tela, a gente analisa, tudo bem? Vamos ver se tivemos mais comentários.
Se quiser comentar alguma coisa, hum, alguma dúvida, sugestão, lamúria e lamentação. Alguém mais quer votar? Alguém mais quer comentar alguma coisa? O desafio é no Buddy, né? Vou pedir para, nesse exercício, 4 tipos de teste. Que você teste o status code, o content type, né? O header, o tempo, se é menor que 5.000, e o Buddy. No Buddy precisa testar todos os campos. E é esse o desafio. Será que sozinho você consegue fazer todos os campos sem eu te passar o comando? Eu passei assim rapidão ali, né, no slide. E a ferramenta, ela não traz um snippet de um laço, né, de um for, né? Então, é esse o desafio. Eu tenho os 3 tipos já pronto, mas o Buddy não. O Buddy você precisaria pesquisar um pouco mais. Ou, se você conseguiu captar aquele meu comando do it, né? É deste. Alguém mais? Aparentemente é isso. Se na hora de executar ficar verdinho, sucesso. E para testar, você tem que testar se seu código está certo também. Por exemplo, troca o name por nome, por exemplo. O seu teste tem que quebrar, né? Então, sempre no código, quando a gente escrever um código um pouco mais complexo, né? Convém fazer esse tipo de teste. E alguns laços nos traem muito, viu? Nos testes. A gente acha, às vezes, que o código está certo, mas às vezes o código não está nem passando por ali. Alguém mais? Eu também acho que fiz certo. Mas às vezes a visão nos engana, né? Assim, sempre bom hoje eu pegar e olhar na ferramenta, ela garante 100%. Belezinha, será que a Letícia voltou para encerrar a gravação? Mas eu continuo aqui, tá? Só para encerrar a gravação, não ficar extenso. Beleza, vamos encerrar a gravação então, só para não ficar extenso. E eu ainda fico aqui para tirar dúvidas.